Muito bem, dentro daquilo que nós entendemos sobre história, e vai ser muito importante, por mais que hoje eu vá falar muitas informações, quando nós pensamos na nossa família, né, ou naquilo que acontece, a gente sabe que muitas pessoas tiveram suas histórias para que nós pudéssemos nascer, né, e cada uma com seus percalços, né? Quando tem aqueles filmes lá em que se volta no passado, eles sempre dizem, não pode alterar um pouquinho, porque senão lá no futuro não vai ter isso. Então é interessante, a gente pode olhar para a história e enxergar qualquer questão, né? Mas, para nós, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, se não fosse um cara chamado Frederico Guilherme III, esse sujeito, vamos ver se ele tem aqui, esse sujeito aqui, nós não estaríamos aqui hoje, né? Nós, como Igreja Evangélica Luterana do Brasil, poderíamos estar de outra forma, né? Mas não a partir desse nome. Claro, são muitos eventos que vão acontecendo, né? Então eu estou sendo bem sensacionalista em dizer que se não fosse aquele cara, né? Mas é interessante porque mostra uma forma como nós ainda hoje pensamos igreja. Então o que aconteceu? 1817 era a comemoração dos 300 anos da Reforma Luterana, que aconteceu em 1517. Naquele período, a região da Prússia, que fica lá no norte da Europa, onde hoje é a Alemanha, né? Antigamente a Prússia abrangia a Alemanha, Polônia, a antiga Pomerânia, de onde vieram os pomeranos, né? Tanto para Pelotas como para o Espírito Santo. Os Hunsdrück, que vieram aqui para São Leopoldo, Novo Hamburgo, Taquara, eles vieram um pouquinho abaixo ali, né, da região da Pomerânia, hoje a atual Alemanha, mas era um reino chamado Prússia, e nesse reino tinha católicos e protestantes, e ao passar do tempo, os protestantes também foram se dividindo, e tinha duas correntes muito fortes, que eram os luteranos e os calvinistas. Calvinistas eram aqueles seguidores de João Calvino. Então, só para vocês terem uma lembrança, né? Veio Martinho Lutero, aí temos ali Felipe Melanchthon, todos os luteranos, né? Nós temos logo nesse período de Martinho Lutero um cara chamado Zwinglio, em que ele começa a ser um adversário de Lutero. Depois nós temos João Calvino, que vem como um reformador da igreja, e vai para um outro caminho. Todos esses com interpretações da Bíblia que de uma certa forma acabavam não tendo um acordo. Então Lutero é uma coisa, João Calvino é outra. Por isso os calvinistas, só para vocês terem uma ideia, eles vão dizer o seguinte, que Deus escolheu uns para serem salvos e escolheu outros para serem condenados. Nós luteranos vamos dizer, não, Deus sabe quem vai ser salvo, né? Ele sabe disso, mas Ele não escolheu ninguém para ser condenado. As pessoas são condenadas porque elas não creem em Jesus. Um outro exemplo, os calvinistas vão dizer que na Santa Ceia Jesus Cristo está presente apenas espiritualmente, não em verdadeiro corpo e sangue, o que é diferente do simbolismo, né? Que é apenas um símbolo. Não, eles vão dizer que existe uma presença de Cristo de forma espiritual, e os luteranos vão dizer, não é assim. Então nesse período de 300 anos, dá para dizer que 200 anos, eles tinham já bem claro as suas diferenças, né? Os calvinistas começaram a tirar o púlpito, o altar do centro da igreja e colocaram o púlpito. Por quê? Porque no entendimento deles, a palavra expositiva, né, a lógica que é usada para ensinar a palavra, ela precisa estar em destaque. Então essas reformas foram acontecendo, né? As imagens foram sendo tiradas, os vitrais foram sendo tirados, a arquitetura foi sendo reduzida por causa de uma visão que a gente diz assim, que tem origem no calvinismo, né? Então em 1817 o reino estava um pouco balançando, e aí tinha questões também geográficas ali. Aí acontece o casamento entre um príncipe luterano e uma princesa calvinista. E aí então o Guilherme III
ele vai dizer o seguinte: a partir de hoje, como o rei ele era considerado o bispo supremo, ou seja, era o chefe da religião, naquela época ainda era muito comum. Então, se o rei era luterano, todos os seus súditos eram luteranos. Se o rei era católico, todos os súditos eram católicos. Então a pessoa já nascia, antes de ser batizada, ela já nascia luterana. Na Finlândia ainda é assim, né? Quando você nasce, você já é luterano, mesmo sem ser batizado. Então, naquela época ainda era assim, muito forte, né? O rei, então, o que ele pensa? Já tem a complicação com os católicos ali. Então, calvinistas e luteranos, por mais que os luteranos fossem a maioria, estava acontecendo algumas rusgas ali. Então ele decide unir essas duas igrejas. Então ele forma o que nós chamamos de igreja, vamos usar o termo, unida evangélica. Ele tira o nome de luteranos, tira o nome de calvinistas e faz uma igreja da Prússia evangélica, uma igreja unida entre essas duas correntes. Porém, por causa disso, isso em 1817, a partir do tempo foi passando, lá por 1839, um pouquinho antes, um grupo de 700 luteranos que não concordavam com essa união, mas por não concordarem, eles sofriam sanções econômicas, sofriam a perseguição do rei. Eles decidem então, por questões econômicas e principalmente questões doutrinárias, se mudar para os Estados Unidos. Então esses 700 luteranos, eles vão para os Estados Unidos, especificamente para um estado chamado Missouri, né? E lá fundam uma nova colônia. E a partir dessa colônia, em 1845, digamos assim, em 1847 é fundada o que nós chamamos de Igreja Luterana do Sínodo de Missouri. Isso. Então, é fundada a partir dali. Por quê? Porque era um grupo de luteranos que não concordava com a união entre luteranos e calvinistas. Os que permaneceram na Alemanha, eles fundiram tudo, né? Calvinismo com luteranismo, e isso faz com que eles enxerguem a Bíblia de uma forma diferente. Por que isso é importante? Porque a partir disso, então, é que nós vamos ter aqui no Brasil, né, uma missão oriunda dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Quando é que foi a imigração alemã aqui para a nossa região? 1824. 1824 foi quando os primeiros alemães chegaram aqui no Brasil, né? E nesse sentido, esses alemães que vieram de lá, veio de todo tipo, né? Veio gente que já estava acostumado com essa união de fé, né, entre luteranos e calvinistas, mas também veio pessoas que não concordavam com isso, né, que diziam que realmente não era algo que eles confessavam. Então aqui, especificamente em Novo Hamburgo, eu estou só tentando achar o nome aqui, eu tinha anotado, mas perdi. Aqui especificamente em Novo Hamburgo tinha um pastor chamado Johann Bruchin. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Sim, eu ouvi o nome dele. O que acontece? Se estabeleceu as colônias, né, os colonos aqui, e tinha algumas igrejas bem fortes, cada uma com mais de 1000 membros. Aqui em Novo Hamburgo Velho tinha uma, ali em Estância Velha tinha outra, em Taquara tinha outra. Essas 3 igrejas, elas eram guiadas pelo seu pastor. Então, a igreja confessava o que o pastor confessava. Não tinha uma identidade ou uma confissão de fé fora disso. O pastor Bruchin, ele teve acesso a um material que os Estados Unidos estavam produzindo, a jornais e tudo mais. E aí ele leu e disse: não, mas nós cremos assim. Então, em 1894, ele manda uma carta para os Estados Unidos, dizendo: olha, eu quero que vocês mandem mais materiais, porque aqui o negócio está feio. Estância Velha
está querendo fazer com que a gente faça parte da congregação deles, e nós não queremos isso. E aí se começam acusações de traição, do pastor Brutin traindo a sua esposa, de bruxaria, de um monte de coisa. Por quê? Porque eles queriam tirar o pastor Brutin e pegar os 1000 membros aqui de Novo Hamburgo. Aí começam essas tretas, né? E aí Taquara se junta, enfim, começa um rebuliço aqui, porque eles queriam que essa igreja aqui de Novo Hamburgo fosse, digamos, unidos a eles nessa questão. Mas o pastor Brutin enxergava algumas divergências doutrinárias, e tudo isso eu estou falando de luteranos, né? Por quê? Porque o pessoal que veio da Alemanha especificamente veio com essa confissão de fé que é calvinista, né? E luterana. Tanto é que quando eles vêm para cá, eles não se chamam luteranos, eles sempre se chamavam evangélicos. Acho que a gente cresceu assim, né? Os luteranos e os evangélicos, né? Hoje em dia não dá mais para falar isso, porque evangélico é muito grande, né? Mas antes, quando só tinha a igreja de confissão, a igreja, a IELB ou Missouri, né? Então se falava os evangélicos e os Missouri. Era mais ou menos assim. Protestante. Os dois eram protestantes, né? Mas no caso eles acabavam sendo rotulados nesse caso. Então vejam só que interessante, ele manda uma mensagem em 1899, uma assembleia lá nos Estados Unidos decide que eles vão mandar um missionário aqui para o Brasil. E aí, na assembleia, basicamente está escrito assim, que ele viria para cá para averiguar se realmente tinha luteranos aqui. Então, foi uma missão investigativa. Isso, de uma certa forma, assim, depois de muito tempo, a gente pode dizer, será que foi algo bom? Será que eles não erraram na forma com que mandaram? Então vem um cara chamado John, Brothers. Ele vem para cá em 1900, vem pelo Rio de Janeiro, né? Vem até aqui a região de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, visita o pastor Brutin, visita ali Taquara, vai para outros lugares. E aí ele chega à conclusão de que não tinha como ter igreja luterana aqui, porque o pessoal só gostava de festa, de baile, de kerbe, né, e não queria saber nada de igreja. Ele dizia, poxa, o pessoal só quer o pastor para casar, batizar, sepultar e fazer a confirmação. Mais nada disso importa. E aí ele fica horrorizado com o que ele vê aqui, né, abandona até o pastor Brutin, aí depois Estância Velha acaba assumindo, né, vira quase que um sínodo específico, né, virando então um sínodo rio-grandense, que depois, muito tempo depois, vai virar a Igreja de Confissão Luterana do Brasil. Eles não queriam ter o nome luteranos, mas acabaram colocando por outras questões, né? Tanto é que na Argentina se chama Igreja Rio de la Plata, que é o mesmo da Igreja de Confissão Luterana aqui. Porque o ensino que eles têm é misturado, calvinismo com luteranismo, digamos assim, né? E aí esse pastor vacinado por conta disso, né? E aí eu acho que como eles estavam com muito medo, por toda a história que aconteceu lá atrás na Alemanha, eles não queriam repetir aqui. De forma alguma eles queriam se unir, né? Então ele está indo embora, ele vai para Rio Grande, pegar o navio, voltar para o Rio de Janeiro e voltar para os Estados Unidos. E lá em Pelotas, então, ele acaba encontrando, numa feira, por acaso, algumas pessoas falando em alemão. Ele ouve aquilo e, na mesma hora, ele é levado para o que chamamos de Colônia São Pedro, né? Lá em Morredondo, atual cidade de Morredondo, onde é feita uma sabatina com ele. O Gobert, ele era um membro lá da igreja, né? Ele tinha o livro de Concórdia, assim como outros que estavam ali. Eles então fazem uma sabatina com o pastor Brothers e acabam então sabendo, realmente ele confessa a fé que nós confessamos através do livro de Concórdia. O livro de Concórdia foi escrito em 1580, então eles se firmaram nisso. E aí sim dá origem ao nosso Seminário Concórdia, né, 1903,
e em 1904 dá origem à nossa igreja que temos hoje, né? Então é interessante que algumas questões, por mais que a gente possa dizer que foram boas ou ruins, fazem parte do que nós somos hoje, né? Isso meio que está atrelado ao nosso DNA, seja para o lado bom ou seja para algumas dificuldades que ainda nós temos. Mas o ponto interessante aqui dessa história, né, e eu quero trazer para nós hoje, é justamente essa, não digo uma intenção do próprio ser humano, né, mas uma forma de se estabelecer através daquilo que está escrito, e não através daquilo que conchavos políticos, né, ou territoriais foram fazendo. Então a gente vê pessoas que foram expulsas da Europa, né, por não confessarem uma mesma fé. Depois nós vemos também aqui uma certa exclusão de um grupo de pessoas que não confessavam uma mesma fé. E depois nós temos mais lá no sul do país uma inclusão, porque confessavam a mesma fé. Então o que isso impacta para nós, né, na nossa forma de pensar? Podemos fazer vários raciocínios em relação a isso, mas o principal deles é de que a nossa igreja não busca inventar nada do que já não esteja escrito. O livro de Concórdia, ele é uma confissão daquilo que está na Bíblia, né? Aquilo que está na palavra de Deus. E quando acontece a reforma luterana, também não há nada novo que é feito ali. Simplesmente é recuperado algo que já tinha e foi perdido, mas principalmente baseado no ensino dos apóstolos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 1525, um alemão que era apoiador de Lutero, ele acaba se afastando de Lutero, quando ele diz que era extremamente proibido se batizar crianças. Vejam, 1525. Nesse momento nós temos uma invenção. A partir dali que nós temos as igrejas que confessam que só pode, que não pode batizar crianças, né? Então isso a gente pode dizer que é inventado. Por quê? Porque toda a história que vem antes nunca se falou isso. Sempre se batizou criança, né? Nunca a igreja foi contra isso. Então o que Lutero traz na reforma luterana justamente algumas questões que estavam sendo perdidas ou levadas para outro contexto. Então o que nós nos organizamos continua sendo isso, né? Hoje nós aqui reunidos, né, ou quem está ouvindo esse nosso estudo, pode ter certeza de que nós queremos continuar aquilo que nos foi ensinado. E nessa perspectiva, pode ser que a gente tenha no nosso DNA algo um pouco, digamos assim, aí depende da interpretação, né? Ruim ou bom. Quando nós dizemos e confessamos que temos uma só fé, alguém pode olhar e dizer, eles são muito fechados. Tanto é que aqui no Brasil nós não temos comunhão de púlpito e altar com nenhuma igreja. Não tem nenhuma igreja aqui no Brasil que entenda aquilo que nós cremos da mesma forma. Hoje, uma e outra está se aproximando. Eu conheci igrejas independentes que acreditavam na presença real de Jesus Cristo, que faziam confissão e absolvição, que tinham ordenação de pastores e que não ordenavam mulheres. Algo bem próximo, mas eles não tinham uma confissão de fé escrita para que a gente dissesse, né? Ou para que a gente diga, agora temos uma comunhão de púlpito e altar, né? Podemos nos reunir. Por quê? Porque uma coisa é nós falarmos quem será salvo, e outra coisa é com quem sentamos na mesa. As duas coisas parecem iguais, mas não são. Então eu vou dar um exemplo. Para a maioria dos evangélicos, os católicos não serão salvos. Por quê? Porque eles dizem que são
idólatras, né, e que adoram ídolos, enfim, que adoram o Papa. Então eles dizem, não, esses aí não são salvos, eles são foco da nossa missão. E oficialmente os católicos dizem que quem não faz parte da Igreja Apostólica Católica Romana não será salvo. Aí é algo oficial, né? Está escrito lá. Eles até reconhecem que existem outras igrejas e tal, mas se não fizer parte da Igreja Católica está perdido. E aí no último censo de IBGE nós tivemos isso, né? A Igreja Católica deu uma diminuída e a Igreja Evangélica cresceu. E aí houve uma grande comemoração, né? Nossa, ó, a Igreja Evangélica está crescendo. Só que o número de cristãos diminuiu 8%. É muita gente. Nos últimos 10 anos, o número de cristãos diminuiu. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós, que temos essa confissão de fé, nós vamos olhar para as pessoas e falar, olha, é Deus que sabe quem vai ser salvo. E nós confessamos que quem crê em Jesus Cristo será salvo. Quem não crê será condenado. Mas isso não valida o fato de sentarmos todo mundo na mesma mesa. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Ou seja, eu posso dizer que um católico vai ser salvo e eu posso dizer que um batista vai ser salvo. Mas eu não vou tomar Santa Ceia com um católico e não vou tomar Santa Ceia com um batista. Por quê? Porque nesses casos nós vamos divergir. E lá, quando eu estava em São José dos Campos, era bem interessante, né? Lá tinha 2 grupos bem definidos. O grupo dos católicos, da confissão luterana, e metodistas e anglicanos, eles eram um grupo. E do outro grupo eram os crentes, né? Batistas, presbiterianos, assembleianos, igrejas independentes, né? E eles não gostavam um do outro. E diziam que um grupo não ia ser salvo e o outro grupo ia ser condenado, né? Um ficava acusando o outro. E aí nós, como igreja luterana, a gente conseguia conversar com os 2 grupos, mas não sentava na mesa com nenhum desses grupos. E por que isso é interessante, né, no nosso ponto de vista? Pode ser que isso tenha nos atrapalhado no início da nossa missão aqui no Brasil, porque nós olhávamos para os católicos e falávamos, não, eles não precisam vir para a nossa igreja, eles têm a deles. Nós olhávamos para os luteranos evangélicos, né, que vieram da Alemanha, e falávamos, não, eles têm o sínodo deles, tem a igreja deles, a gente não vai lá pescar no aquário vizinho, né? Então meio que isso se estabilizou, a gente não foi atrás disso. E isso pode ter aí sim uma certa forma negativa nos estabilizado, né, como igreja. O nosso crescimento numérico sempre foi familiar, né? Sempre foi ou de imigrantes que vinham, né? E com o passar do tempo o número de cristãos foi diminuindo, né, nesse sentido, e não foi investido algo nesse sentido para ir atrás dessas pessoas. E até hoje é um pouco assim, né? Às vezes se chega alguém, eu quero sair da minha denominação porque está complicado. A nossa orientação não é dizer, então vem para cá. A nossa orientação é, primeiro resolva o problema lá, né? Porque senão você traz o problema junto. Vamos ver o que está acontecendo, né? Por quê? Porque a pessoa já é cristã, né? Então não é um intuito nosso de ficarmos fazendo isso. Por quê? Porque a base que nós temos confessional, ela pode ser entendida como exclusivista, mas ao mesmo tempo ela quer manter uma unidade. E aí, encerrando a minha reflexão, eu até escrevi um texto e fiz um vídeo sobre isso. Nós temos 122 anos aqui, né? Alguém pode olhar e falar, poxa, mas são 122 anos e só 225 mil membros. A Igreja Assembleia de Deus está completando 100 anos esse ano, e sei lá, tem mais de 11 milhões de membros. Acho que até mais. Só que a Assembleia de Deus já se dividiu em muitas. Tem a Ministério do Belém, tem a Ministério de Madureira, as 2 grandes, né? E dentro dessas 2 grandes, ela já se dividiu em várias outras. Então, as congregações, elas têm um poder quase que autônomo. Elas não precisam responder a um sínodo. Elas precisam mandar a sua porcentagem.
mas doutrinariamente elas podem ter as suas adequações. Então, numa perspectiva maior, eu digo assim, cara, é difícil no Brasil ter uma igreja com a quantidade de membros que nós temos e que em todos os estados do Brasil ela seja uma só, né? Se você for aqui num culto em Novo Hamburgo ou lá em Belém, né? Ou no Mato Grosso, em qualquer cidade lá que tem a igreja luterana, você não vai ouvir uma doutrina diferente nem uma perspectiva diferente de interpretação bíblica. Você vai ouvir a mesma coisa. E isso é muito difícil. Tirando a igreja católica, eu não conheço outra denominação que tenha isso, né? A igreja presbiteriana, que é uma grande igreja aqui no Brasil, ela também, eu já conheci, né? Igrejas que tinham uma perspectiva mais carismática, né? No sentido de dons do Espírito Santo, e uma outra congregação que era cessacionista, em que ela acreditava que as curas e milagres não aconteciam mais, e tudo dentro da igreja presbiteriana. A igreja de confissão luterana, ela praticamente já está dividida, né? Entre uma teologia liberal e uma teologia conservadora. Os seminários são assim, né? A Este aqui em São Leopoldo, ela é bem liberal. A São Bento lá em Santa Catarina é bem conservadora, e os dois não se conversam mais, porque já tem uma divisão muito grande, e a gente até diz, né? Logo, logo vão se dividir oficialmente. Então, 122 anos, por mais que a gente olhe e pense, mas nós não somos tão grandes. Olha, manter uma mesma fé, uma mesma forma de culto, não estou dizendo no sentido assim de uma mesma liturgia, né? Mas a mesma forma de culto em que Deus está nos servindo através dos sacramentos, isso é muito difícil de se manter. Então eu digo, olha, vamos comemorar, né? Porque em todas as nossas dificuldades e problemas que nós temos como igreja luterana, evangélica luterana aqui no Brasil, como IELB, nós ainda queremos continuar confessando o que lá em 1817 foi feito, né? O que em 1517 foi feito, o que no ano 1000 foi feito, né? O que no ano 600 e 400 ali com a entrada do Império Romano, né? Também foi feito através dos credos apostólico, credo niceno, credo atanasiano, através daquilo que os apóstolos nos ensinaram, através daquilo que Jesus ensinou aos apóstolos, através daquilo que os profetas falaram, através daquilo que a Torá falou, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, e aí por último a gente diz, através daquilo que Deus falou. Então, que a gente possa olhar para essa história, né? E ver como Deus tem agido na história, para que hoje nós pudéssemos ter essa fé e confessarmos, né? Que queremos continuar crendo e confessando nessa fé apostólica que nós recebemos. Olha, quase nem consegui chegar em 1904. Agora começa toda a outra parte. Ué? Ah, tá. Abriu um negocinho ali. Mas tá bom. Então na próxima quarta-feira a gente vai falar, né? Caminhada histórica da Igreja Evangélica Luterana no Brasil de 1904 até 2026. Aí eu fiz um recorte de 10 anos. O que aconteceu em cada 10 anos na nossa igreja? Tem umas coisas bem interessantes ali.